Amém? A paz do Senhor, igreja. Pode acender as luzes. Vamos nesse momento ouvir a palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Vocês estão bem, gente? Tem alguém feliz aqui nessa noite? Hoje é o nosso segundo dia da nossa campanha. Quem esteve aqui ontem, na abertura da campanha? Ontem a gente foi direcionado do nosso tema do nosso ano, que é o ano da consagração. E hoje, no primeiro dia da campanha com o tema, a gente vai abordar o tema consagrando o nosso coração a Deus. Amém? Vamos consagrar o nosso coração a Deus. Eu te convido a participar conosco durante a nossa campanha. Nós vamos estar aqui todos os dias, todas as noites, a partir das 19h30, até o dia 12, o dia do encerramento. Eu lanço esse desafio para você de estar junto com a gente, entregando a Deus as primícias do nosso ano, os primeiros dias, esse sacrifício de adoração, de vida e de entrega a Deus, consagrando de fato a Deus esses primeiros dias. Amém? Vamos abrir lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. A Bíblia vai dizer assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Versículo 23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você pode fechar os seus olhos? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa noite, por essa oportunidade. Queremos pedir a Ti que o Senhor venha encher os nossos corações, Pai, da Sua presença, Deus, com o Teu Espírito Santo, Pai. Consolador, venha sobre as nossas vidas nessa noite, ministrando a cada pessoa, Pai, ministrando a cada coração, Pai, uma boa semente, Deus, e que ela gere frutos, Pai, durante todo o decorrer desse nosso ano, Pai. Nós damos total liberdade aqui, Deus, ao Seu Espírito Santo, Pai, ao Seu agir, Deus. Nós somos a Sua noiva, Pai, e ansiamos ouvir pela Sua voz, Pai. E te pedimos, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Então, o tema de hoje é consagrando o nosso coração a Deus. E não por acaso, esse primeiro tema é consagrar o coração, dada a importância do nosso coração. A gente percebe que Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele vai dar uma ênfase sobre tudo o que nós devemos guardar o nosso coração. Ou seja, existem tantas coisas que nós devemos guardar, mas sobre todas as coisas, sobre tudo, guardem o seu coração. Nós sabemos que existem diversas coisas que nós precisamos guardar. Os mandamentos, as palavras de Deus. Mas Provérbios está dizendo para nós, sobre todas as coisas, guardem o seu coração. E a resposta ele dá logo na sequência do texto, que ele vai dizer: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, a intenção de Provérbios aqui, quando ele diz guardar, é a mesma intenção de proteger, de proteção. Guardar de Provérbios tem a ver com proteção. E se a gente for pensar no coração do nosso órgão físico, na anatomia humana, é claro que Provérbios não está querendo dizer esse coração físico, até porque quando Deus criou o homem, ele já criou essa caixa protetora ao coração. Dada a importância do coração para o corpo. Ele cria essa caixa torácica, cria os órgãos em volta do coração para proteger o coração. E não é tão difícil a gente ver quando alguns bebês nascem sem essa proteção.
E a mãe tem que tomar todo um cuidado com o filho, que o filho não pode sofrer nenhum tipo de acidente, nenhum susto. Quão delicado é o órgão coração. Só que Salomão em Provérbios aqui ele não vai dizer sobre esse coração, mas sim sobre algo interior. Sim sobre algo lá de dentro. A preocupação de Salomão aqui é com o nosso interior, é aquele quem nós somos lá dentro. Porque do coração procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo aquilo que nasce no nosso coração. E a partir dali, ele toma vida. Tudo que acontece nas nossas vidas, primeiro nasce no nosso coração. Depois acontece. É por isso que o tema de hoje é bem propício nas primeiras noites. Se você pensar o coração como se fosse uma nascente de um rio, quando você quer poluir o rio, você não vai poluir toda a extensão do rio. Se você conseguir poluir a nascente do rio, você polui todo o rio. E da mesma maneira é o nosso coração. Se você consagra a Deus o seu coração, todo o seu corpo é consagrado a Deus. É por isso que essa foi a noite, e nas primeiras ministrações o Senhor colocou esse tema. É necessário que a gente consagre primeiro o nosso coração a Deus. E todas as outras coisas acompanham. E o desafio do Senhor para nós essa noite é esse: voltarmos os nossos corações a Deus. Provérbios 27:19 vai nos mostrar que o coração do homem revela quem de fato ele é. Provérbios vai dizer que o rosto na água reflete o rosto, e assim o coração do homem reflete o coração, ou seja, o coração do homem é um reflexo de quem ele é. Por isso é tão importante, e por isso que Provérbios vai dizer: guarda o seu coração, consagra o seu coração a Deus. Consagra o seu coração a Deus. E no começo desse ano nós estamos dispostos a consagrar os nossos corações a Deus. A gente se apega em fazer tantas coisas, em fazer tantas atividades, e muitas vezes esquecemos do básico e do principal: o nosso coração. E nessa noite Deus nos trouxe aqui para nos lembrarmos, é necessário que a gente entregue o coração a Ele. Existe uma preocupação de Deus com o nosso coração. Amém? Por isso é tão importante, é por isso que Provérbios vai dizer que nós devemos guardar o coração. E lendo a Bíblia e vendo diversos versículos e capítulos, eu percebo que não são poucos os capítulos e versículos que falam sobre o coração. Se você pesquisar na internet lá, versículos sobre o coração, são diversos versículos sobre o coração. E a gente percebe que existe uma disputa muito intensa pelo nosso coração. Tanto pelo engano, tanto pelo pecado, pelo inimigo, por Deus. Existe sempre uma disputa intensa pelo nosso coração. E é muito perigoso quando nós não guardamos o coração. E é muito perigoso quando nós deixamos o nosso coração desprotegido. Assim como um coração natural, quando ele não tem essa caixa, ele fica desprotegido e é perigoso. O nosso interior, da mesma maneira, é perigoso quando nós não protegemos. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21. Não precisa abrir, eu vou abrir aqui rapidinho. Gênesis capítulo 8, versículo 21. O porquê é tão perigoso deixarmos nosso coração desprotegido. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. O nosso coração é inclinado para o mal. Por isso é perigoso quando a gente não protege o coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9, a Bíblia vai dizer: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, o nosso coração é tendencioso. O nosso coração é enganoso. Marcos capítulo 7, versículo 20.
Você vai percebendo o quão disputado é o nosso coração, ó, pela mentira, pelo engano. Marcos capítulo 7, versículo 20. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha isso. Olha a importância que tem o nosso coração. E perceba a necessidade de proteger o coração. Um coração desprotegido, um coração que não é consagrado a Deus, pode gerar tudo isso, daqui de dentro para fora. Tudo vindo de dentro. E da mesma maneira que o engano e o inimigo têm tentado os nossos corações, em Provérbios também a Bíblia vai dizer, capítulo 23, versículo 26, qual é a intenção de Cristo com os nossos corações. Provérbios 23, capítulo 26. Meu filho, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Ou seja, Deus está pedindo, me dá o seu coração. Me entregue o seu coração. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14, Jeremias vai dizer assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Ou seja, da mesma maneira que o engano e o pecado têm tentado os nossos corações, Cristo deseja também os nossos corações. Nós vamos nesse primeiro dia, nesse segundo dia de campanha, entregar os nossos corações a Deus, voltar os nossos corações a Deus. Entender que todos temos funções no reino, mas a principal das funções é ter um coração voltado a Deus. Ter um coração entregue a Deus. Tudo perde o sentido quando o nosso coração não está com Deus. Não adianta nada a gente fazer tudo que a gente pode fazer e ter um coração distante de Deus. Jesus vai dizer para os fariseus, vocês falam bonito, vocês cantam bonito, mas o coração está distante, o coração está longe. E o desejo de Cristo nessa noite é que a gente tenha um coração próximo dele. A gente tenha um coração aproximado ao coração dele. E é impossível a gente falar sobre coração na Bíblia e não colocar Davi na conversa. É impossível a gente abordar esse tema consagrando um coração e não falar de Davi. Vamos abrir lá em Atos capítulo 23. Atos capítulo 13, perdão. Se alguém puder ler para mim. Atos capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22. Amém. A Bíblia vai dizer em Atos que depois que Deus depois Saul do reinado de Israel, ele vai encontrar em Davi aquilo que ele esperava. E o que ele encontra em Davi era um homem segundo o seu coração. E eu acho muito profundo quando Deus fala isso de um homem.
que sofre das mesmas paixões, assim como Isaías vai dizer. E esse mesmo homem tem um coração segundo o coração de Deus. E para Deus dar essa ênfase a Davi, com certeza ele provou Davi. Ele provou o coração de Davi por diversos momentos, para poder, em Atos, atestar isso na galeria dos heróis. Que ele tem um coração segundo o meu coração. E eu trouxe aqui algumas coisas que Davi fez, que atribuiu a esse coração. Vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Eu listei algumas coisas aqui que Davi fez e tinha em seu coração para a gente levar para nossas vidas. Algumas coisas que Davi sofreu com provação e foi aprovado em seu coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 5, vai dizer assim: Respondeu Samuel, sim, venha em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagra-me e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aqui nessa passagem, Deus manda Samuel ungir um novo rei, após ele se desagradar do que Saul havia feito. E manda ele até a casa de Jessé. E fala, Jessé, chama todos os seus filhos, que dos seus filhos eu vou ungir um rei. E Jessé vai, chama todos os filhos, e naquele momento começa a procurar dentro dos filhos alguém para ser ungido rei. Só que Jessé não chama um dos seus filhos. Davi ficou cuidando das ovelhas. E no momento que que Samuel começa a procurar dentro dos filhos de Jessé alguém, ele olha Eliabe e fala, acho que é esse aqui que vai ser o rei. Ele é forte, ele tem todos os traços que um rei precisa ter. E Deus vai dizer para Samuel, Samuel, você está errado, porque eu não olho o que os olhos podem ver, mas eu olho o coração do homem. Não são o que as aparências dizem, por isso eu sou guiado por um coração. Eu percebo que a partir desse momento, então, Samuel começa a falar, você tem mais filhos? Traga aqui todos os seus filhos. Ele vai trazendo um filho, outro filho, e não era, e não era, e não era. Até que Samuel fala assim, você não tem mais nenhum filho? Aí ele vai lembrar, tem o Davi, cara, tá lá cuidando das minhas ovelhas. E eu percebo que para Davi, ele precisou nesse momento blindar o seu coração, talvez de uma mágoa do seu pai. Você imagina ter um profeta dentro da sua casa e você não ser chamado, você ser deslocado dali, levado para cuidar das ovelhas. A primeira coisa que eu aprendo com Davi, então, que é necessário para blindar o meu coração e proteger o meu coração, é blindar de toda a mágoa, de todo o rancor. Eu imagino Davi quando foi chamado, pensando em si, se fosse eu, não me chamou até agora vai me chamar. É injusto você me chamar agora, também sou filho, por que você está me chamando só agora? Mas Davi, ele tinha um coração blindado, Davi tinha um coração protegido. É isso que Deus espera de nós nesse ano, ter um coração blindado de toda a mágoa. Eu não preciso vir aqui e te ensinar que a mágoa faz mal para o seu coração, que a raiva faz mal para o seu coração. Você sabe disso de cor. Mas eu vim nessa noite te alertar. Livre-se de toda a mágoa. Livre-se de todo sentimento. Quer ter um coração protegido? Quer ter um coração consagrado a Deus? Livre-se de todo sentimento negativo. Isso só faz mal para você. E o que é pior de tudo é que, na maioria das vezes, nós temos a justiça, é justo. Seria justo Davi ser chamado, mas ele não foi. Houve uma injustiça com ele. Ele tinha motivos para ficar magoado. Ele tinha motivos para se entristecer. Mas ele não o fez. Coração consagrado a Deus. Provérbios 15, capítulo 30, vai dizer. Vamos abrir lá, Provérbios 15, 30. Falando um pouco sobre o coração ainda. Se puder colocar para mim aqui, Léo. Provérbios 15, 30. Você coloca em outra versão? Perceba que um coração ou um olhar animador dá alegria ao coração,
e as boas notícias revigoram os ossos. Ou seja, ter um coração alegre dá vida ao corpo, traz vida ao corpo. Agora você imagina o que pode acontecer com um coração que é rancoroso, com um coração amargo. O Provérbios vai dizer que é um coração alegre, que ele pode trazer vida. E não vida para si, mas vida até para as pessoas que estão à sua volta. É isso que o Senhor espera de nós. Então, a gente percebe, em primeiro lugar, que Davi não deixou ser levado pelo sentimento de mágoa, nem de rancor. Ele teve o seu coração blindado por Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, vamos ver outro motivo pelo qual Davi teve o seu coração blindado. 1 Samuel 17, versículo 32, a Bíblia vai dizer: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Então, Davi vence primeiro um sentimento de mágoa e de rancor. Agora, Davi vence o medo. A gente percebe que os israelitas ficam com medo e são abatidos pela afronta de Golias. Golias está lá todo dia afrontando os israelitas e todos eles são abatidos, todos eles são amedrontados por isso, mas o medo não paralisa Davi. Ele tem um coração blindado por Deus. O medo não foi capaz de parar Davi por ele ter um coração blindado por Deus. Que nesse ano o medo não nos impeça de caminhar, que esse ano o medo não nos impeça de prosseguir, mas que a gente consiga e vá diante dos nossos gigantes. O medo não foi capaz de parar Davi, e o medo não vai ser capaz de parar a sua vida nesse ano. Porque nós, assim como Pedro, em 1 Pedro vai dizer, nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus. O que nos garante vencer os nossos medos, aquilo que Cristo fez na cruz. Essa esperança viva que nos invade o nosso ser, que nos dá certeza. Mesmo com as circunstâncias adversas, nós vamos vencer, porque Cristo já venceu. Eu venho dizer para você nessa noite, vamos vencer porque Cristo já venceu. Não tenha medo, não deixe que o medo te paralise, não seja um medo, algo que te impeça, mas nessa noite nós vamos blindar os nossos corações do medo. Amém? Tem alguém comigo? Em terceiro lugar, para blindar os nossos corações, nós devemos, ou na verdade é algo que nós não devemos fazer, que é dar vozes àquilo que as outras pessoas dizem. Que é dar crédito àquilo que é falado e não àquilo que Cristo falou por nós. 1 Samuel 17, 33, Saul vai dizer para Davi, Davi, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Ou seja, a gente percebe então que desde o começo da história de Davi, ele vem tendo o seu coração provado por Deus. Primeiro foi pela mágoa, pela angústia, depois pelo medo e agora pelas palavras contrárias. Não foi ninguém que falou para ele que ele não era capaz, foi o rei de Israel que disse para ele que ele não era capaz. Saul, quando olha para Davi, vai dizer, Davi, você não tem condições de lutar contra esse guerreiro. Eu estou olhando para você aqui e fisicamente você não tem condições. Só que Davi tem um coração muito blindado, cara, muito protegido por Deus. Davi não se abate com isso. Davi vai dizer para ele, cara, se eu for pelo Senhor, eu derrubo esse gigante. Eu sei que o Senhor é comigo. Eu imagino que a indignação de Davi foi, como assim não tem nenhum soldado que vai peitar esse cara? Como assim não tem nenhum soldado aqui que vai adiante dele, pelo Deus de Israel? Mas Davi, ele não deixa ser guiado por aquilo que as pessoas vão dizer. E para a gente conseguir consagrar o nosso coração para esse ano de 2023, a gente tem que parar um pouco de ouvir as vozes. A gente tem que calar um pouco as vozes contrárias e seguir a voz de Cristo, aquilo que Ele nos orientou a fazer.
E mais do que isso, cara, se tratando de coração, nesse ano, vamos procurar com quem a gente vai andar. Vamos olhar bem as nossas amizades. Digo isso porque quando a gente começa a andar muito com alguém negativo, a gente acaba se tornando alguém negativo também. Quando a gente começa a andar com alguém muito triste, muito abatido, é comum que a gente se abata também, a gente se entristeça também. Acredito que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. E se a gente quer consagrar nosso coração a Deus, esse ano a gente vai ter que procurar com quem a gente está andando. Procurar com quem a gente está andando. Procurar entender a intenção do coração de quem está do nosso lado. É o mais importante. Eu acredito que aqui dentro da casa de Deus, nós temos amigos com quem a gente pode andar. Amigos com quem a gente pode olhar para o lado e dizer, essa é a direção? Vamos comigo? Ou então, eu estou na direção, pode me seguir. E Davi foi assim, ele não deu ouvidos a que as pessoas dizem sobre ele. Ele não se deixou levar pelas negativas que ele recebeu. As circunstâncias não fizeram Davi paralisar, porque ele tinha um coração blindado, protegido, ele sabia da necessidade de guardar o seu coração. E a gente vê tanta coisa boa de Davi, e o quarto ponto que eu separei é um ponto para muitos negativo, porque um homem que foi rei de Israel, derrotou os gigantes. A Bíblia faz questão de deixar o pecado de Davi. A Bíblia não tira o pecado de Davi, mas ele deixa registrado quando Davi cai. E talvez essa seja a maior lição de Davi para nós nessa noite. A lição que é tirada após o erro, após o pecado. A lição que Cristo nos deixa através de Davi após o erro. Salmos capítulo 51, versículo 17. A gente percebe então que nós devemos blindar o nosso coração contra sentimentos negativos. Nós devemos blindar o nosso coração e consagrar o nosso coração contra todo medo, que o medo não nos paralise. Nós vamos nesse ano calar todas as outras vozes e deixar Cristo ministrar ao nosso coração. Nós vamos analisar as nossas amizades, aquilo que nós temos andado junto, próximo. Talvez a principal necessidade para nós nessa noite é trazer de volta um coração arrependido. É voltar a Deus com o coração arrependido. E é isso que Davi vai nos ensinar. Deus, quando diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, não são pelas suas obras ou por tudo aquilo que ele faz. Mas eu tenho certeza que aquilo que Deus mais se agradou em Davi foi pelo fato dele ter um coração arrependido. Não pelo fato dele não pecar, porque ele pecou, mas porque ele tinha um coração arrependido. Eu venho dizer para você nessa noite, Deus não está procurando corações perfeitos. Deus não procura corações perfeitos. Deus procura corações arrependidos. Até porque a gente viu no começo da ministração que nosso coração é totalmente tendencioso. Mas a gente precisa resgatar nessa noite um coração arrependido diante de Deus. Que o temor do arrependimento tome conta do nosso coração. Que a ciência do nosso pecado tome conta do nosso coração. A ponto de nós nos prostrarmos em Deus. Eu me arrependo de tudo que eu fiz para ter um acesso contigo restabelecido. Para ter uma ligação contigo de novo, eu me arrependo do meu pecado. E arrependimento é a ênfase da mensagem de hoje. Um coração arrependido precisa nascer de novo nas nossas vidas. Um coração arrependido é necessário que nasça novamente. A gente precisa voltar a se arrepender. Salmos capítulo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás.
O sacrifício que agradam a Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Que nessa noite você saia daqui com a certeza e com esse alerta dentro de você. A gente precisa se arrepender de novo. A gente precisa se arrepender. Se coloca de pé. Talvez você entrou aqui nessa noite e durante tudo isso que eu estava falando, você tenha se visto e percebido que você deixou o seu coração ser guiado por alguma direção que não deveria, ou você deixou o seu coração ser levado por uma direção contrária àquilo que Cristo nos deixou. Mas nessa noite eu quero te desafiar a abrir o seu coração de novo a Deus. Eu quero te desafiar a entregar novamente o seu coração a Deus. Provérbios vai pedir: dá-me o seu coração. É isso que o Senhor deseja de nós para o começo desse ano, para o começo dessa campanha, para o começo dessa entrega. Vamos entregar os nossos corações a Deus. Feche seus olhos. Eu quero deixar esse momento para você falar com Deus no íntimo do seu coração e pedir a Ele: ó Deus, perdoa, Pai, pelos nossos erros, e pedir a Ele perdão por todas as vezes que deixamos o nosso coração ser enganado pela mentira, pelo pecado, por sentimentos ruins, por todas as vezes que nós deixamos nosso coração ser levado por palavras contrárias. Mas que nessa noite Cristo enche os nossos corações da sua paz. Mas que nessa noite Cristo enche os nossos corações de uma esperança viva. E ainda de olhos fechados, eu gostaria de ler o último versículo. Que está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Eu quero deixar esse versículo para você que sai dessa noite. Capítulo 36, versículo 26 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Pode fechar os seus olhos, eu vou repetir isso. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e transformarei em um coração de carne. Ou seja, nessa noite Cristo quer transformar os nossos corações. A consagração, ela vem através de uma transformação. Todo coração endurecido é amolecido diante de Cristo. E nessa noite nós queremos entregar os nossos corações a Ele. É lindo saber que Ele vai dizer que um coração quebrantado não só tem alcance em Cristo, mas que Ele não consegue resistir. E o grande desejo de Deus para nós nessa noite é um coração quebrantado por Ele. Um coração levado por Ele. Em nome de Jesus. Meu coração é seu, meu coração é seu para sempre e sempre. Coração é seu, coração é seu pra sempre e sempre, pra sempre. Meu coração é seu. Declarar isso. Meu coração é seu, meu coração é seu, pra sempre,
sempre. Coração, meu coração é seu, meu coração é seu, pra sempre. Pra sempre, sempre, pra sempre. Pra sempre. E daqui milhão de anos estarei apaixonado. E daqui a milhão de anos. Levante as suas mãos bem alto nessa noite, irmãos. E daqui a estarei apaixonado por ti. E daqui a milhão de anos ainda estarei. Eu te amo. A minha canção é eu te amo. Levante as suas mãos bem alto, vamos cantar o Senhor daqui a 1 milhão de anos. E daqui estarei e daqui a 1 milhão ainda estarei. Quantos estarão? A minha canção é eu te amo. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Nós sempre encerramos a noite todos juntos aqui diante do altar do Senhor. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui bem pertinho do altar. Encerrarmos o nosso dia de hoje profetizando sobre o mês de fevereiro. Sai do seu lugar e vem aqui perto do altar. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo. A minha canção é suas mãos, levante as suas mãos bem alto, feche os seus olhos. E daqui a 1 milhão de anos, e daqui a... Cante. E daqui ainda está, te amo, eu te amo, eu te amo. Cante ao Senhor, a minha canção é eu te amo.
olhos, eu quero que você repita bem alto e bem forte: Senhor Deus. Mais forte: Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra e eu creio na tua palavra. Senhor, eu quero consagrar o meu coração ao Senhor e dizer que o Senhor tem o meu coração por completo. Toma a minha vida, a minha casa, a minha família nas tuas mãos. Eu profetizo que o mês de fevereiro eu vou viver o melhor do Senhor. A minha vida, a minha casa e a minha família estão guardadas em Deus. Senhor, eu te entrego tudo que sou nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado. Vamos cantar cantando. E daqui encerrar essa noite cantando isso ao Senhor. Eu estarei, ainda estarei, ainda estarei. Te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, eu te amo. Quero chamar aqui a pastora Cláudia para orar por nós e abençoar a nossa noite, abençoar a nossa vida. Levanta a sua mão. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, esta noite. Que grandes coisas o Senhor fez no nosso coração, Pai. O Senhor abençoou, Deus, esta noite. Estamos aqui, Senhor, e ouvimos a tua palavra. Agora nos leva na tua paz, nos guarda, nos protege. Seja conosco, Espírito Santo. Guarda a nossa noite, a nossa semana. E amanhã tem mais, Senhor. Tem mais para nossas vidas, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos. Nós queremos dizer que nós te amamos. Nos leva na tua paz, embaixo do teu sangue. Que o amor